Salve, empresário, advogados. Hoje, empresários marítimos, portuários, advogados marítimos e portuários. Vamos iniciar aqui mais um programa da nossa série de podcasts da Cardoso Sales Advocacia. Hoje temos uma convidada especial de uma área específica dos negócios, embora o estado do Pará seja uma potência nos agronegócios, né? Isso, inclusive, é uma frase dessa pessoa que está aqui diante de mim, que eu estudei, os podcasts que ela participou. E tá diante de mim aqui a Poliana Ferreira. É uma honra te Tudo receber. bem, prazer, Obrigado pelo teu Laércio. aceite, tá? Obrigada. Tenho certeza que a gente vai levar muita informação para a galera que pouco conhece ou nada conhece sobre a área que tu operas hoje, que a tua família tá nesse segmento há bastante tempo, né? E a gente vai ter um papo bem bacana, apesar de técnico aqui, e vamos tentar fazer da maneira mais leve para a galera sacar um pouco desse teu mundo aí que é bem específico, né? É, É... Poliana, como a gente faz aqui com os nossos convidados, a gente inicialmente pede para dar as credenciais, digamos assim, né? Se puder falar para a gente um pouquinho onde tu tá hoje, qual é a posição que tu ocupas no mercado e há quanto tempo tu estás e, enfim, como é que tu tá hoje no mercado? Bom, Laércio, antes de tudo, te agradecer pelo convite. É uma honra estar aqui no Cardoso Sales Advocacia, no podcast. Fico muito honrada pelo convite. A gente poder dar voz um pouco mais para o setor de navegação e operação portuária, que é um setor tão pujante no Pará, né? E atualmente, hoje, eu me encontro no Grupo Mega Logística há 3 anos, né? Estou como assessora de logística portuária lá dentro. Trabalho principalmente no operacional da empresa, auxiliando ali nas demandas das nossas operações, da navegação e etc. Legal. E Poliana, eu vi aqui que é um grupo familiar, né? Que tem as Isso, raízes aí da família Ferreira, né? Hoje ele é um grupo que ele tem dois braços, pelo que eu pude entender aqui. A Mega Logística Serviços Portuários e a Mega Logística Transporte por Navegação, né? isso. Me diz uma coisa, cada empresa dessa hoje tem uma função distinta? Fazem coisas diferentes? Eu só vou fazer uma pequena correção antes. É um grupo, na verdade, que é formado por duas famílias. Ah, É legal. a família Ferreira e a família Paz Carvalho. Bacana. Né? O meu pai se uniu ao sócio dele há cerca mais ou menos de 15 anos atrás, e aí eles criaram um grupo e hoje é o que Legal. é. Eles vêm do setor da navegação já? O meu pai, Marco Antônio, ele é formado pelo CIAB, é piloto de navio, formação dele original. É o prático? Não, Não, o prático é não, outra coisa, é né? outra coisa. E o Eduardo, ele é economista, mas a família dele já tem tradição nesse ramo de navegação e operação Legal. portuária. O avô dele já trabalhava com isso, passou para o pai, tinha a empresa, né, a Silnave, e aí depois criou a Paz Carvalho e atualmente tem a Mega Logística. Então, os Entendi. dois têm muita expertise em navegação e operação portuária. Perfeito. Fortes tradições, então, né? Familiares e de gerações, pelo que eu pude entender. Gerações. Eles conhecem os rios da Amazônia como ninguém. Quem é do Legal. setor sabe que são rios com muitas peculiaridades e que Sim, precisa conhecer a fundo, e os dois sim. fazem isso com excelência. Que bom. E, enfim, a Mega Logística hoje ela tem uma atividade específica no mercado? Vamos lá. A Mega Logística hoje ela atua em duas frentes. Ela fica tanto na operação portuária, que é justamente fazer o recebimento da carga. A gente tem um porto lá em Porto Velho. Essa carga ela chega do Mato Grosso, né? Normalmente ali das fazendas do Mato Grosso. Aí pelo modal rodoviário vai até o nosso porto, que fica lá em Porto Velho. Tem até um vídeo dele aí. Legal. Vai lá para o nosso porto, que fica em Porto Velho. Essa carga ela tomba dentro de um tombador flutuante que fica em cima de uma barcaça. Inclusive, esse modelo de tombador ele é um modelo pioneiro, inovador, flexível. Uma vez que tomba, essa carga ela cai dentro de um elevador de caneca, que cai dentro de uma barcaça, a gente forma o comboio. Formou o comboio, navega. Aí navega até Santarém, Vila do Conde. Chegando lá, a gente faz o transshipment, né, que é a operação portuária, Tá. que é transferir da barcaça para o porão do navio. Entendi. Então, assim, é uma operação, a gente chama que a gente faz a logística completa, o corredor completo, Tá. né, que é desde o recebimento da carga até colocar no porão do navio. Aí a navegação, ela entra aí nos comboios, que a gente tem frota própria, né, hoje a gente está com 59 barcaças e 7 empurradores, e tem a operação portuária, que é justamente a parte do tombamento da carga, com as carretas, bitrem, e o transshipment, né, que é transferir da barcaça para o porão do navio. Entendi. Todo esse operacional complexo aqui que a gente conversou, ele tá ilustrado nesse vídeo que a gente vai mostrar daqui a pouco? Tá. Vou mostrar para Bacana. vocês melhor. Realmente, Show. falando fica um pouco Eu tive alguma noção porque eu abstrato. vi antes e foi um pouco mais fácil de entender.
a nossa audiência vai ter uma noção mais visual, né, do que Legal. acontece de fato. Então, assim, a Mega Logística Serviços Portuários faz essa primeira parte, até o transbordo, né? Isso, E a questão do transporte já pela navegação em si já seria essa outra empresa, que isso, unidas formam esse grupo, que é esse corpo, né? Esses isso. braços que formam o grupo, o corpo que é o grupo Mega. Perfeito. Mas me diz uma coisa, pelo menos da parte que compete à família Ferreira, que é a tua família, tuas tradições, né? Tu sabes um pouquinho da história, como é que começou, de onde veio essa paixão pela navegação? Vamos lá, aqui é um podcast, mas eu vou falar a verdade. Da Por parte do favor. meu pai, né, como foi que ele começou? Ele veio de uma família de origem humilde, né, Aqui do estado? daqui do estado. O meu avô, ele era engenheiro elétrico da Celpa e Olha a só. minha avó era dona de casa. E meu avô teve 13 filhos. Eles moravam numa palafita. E cada um filho foi criando o outro, né, aquela tradição. E aí o meu pai, querendo ajudar a família, na época, por coincidência do destino, soube que o Ciaba pagava os alunos que ingressavam no curso. Então ele não viu outra alternativa, estudou, fez até curso no Ideal na época que tinha, o irmão mais velho dele ajudou ele a pagar, a fazer esse curso. Aí ele entrou no Ciaba. E lá dentro do Ciaba ele se apaixonou pelo esse ramo de navegação. Ele poderia ter seguido carreira lá dentro do Ciaba, mas algo dentro dele sempre foi mais voltado para o empreendedorismo. Hum. E aí ele tentou a primeira empresa, não deu certo, a segunda empresa não deu certo, aí ele encontrou o sócio dele, Eduardo, e prosperou. E seguiram adiante. E seguiu Então adiante, ele hoje está passando para mim os conhecimentos dele. que legal, legal. Então ele conheceu esse mundo da navegação já no Ciaba, ele foi, talvez levado ali por uma oportunidade ou foi uma necessidade realmente? Foi uma necessidade. Uma necessidade, né? Foi uma necessidade, mas depois se tornou uma paixão. Entendi. Aí ele foi conhecendo as peculiaridades dos rios daqui, que, Exato. assim, a prova de prática, eu imagino que seja uma das mais difíceis que tem, né? Ele não chegou a fazer a prova de prático, né, ele não é Sim, prático, sim. mas sim, é uma Mas prova teve que ter bem o delicada. conhecimento ali da bacia, né? Sim, sim, Nossa não, os bacia conhecimentos do hidrográfica. rio da Amazônia ele conhece, assim, como Os poucos. furos ali do Marajó, aquela coisa toda. Perfeito. E aí ele viu que o servidor público, o funcionário contratado de alguma forma, ele tem que seguir as regras específicas daquela instituição, ele tem um teto, ele tem um fator, ele tem, enfim, um salário fixo, uma jornada, e o outro lado da moeda é o empreendedorismo, que é o cara que tem a liberdade para fazer o time Exato. dele, ele não tem teto de faturamento, ele pode não ganhar nada no mês, como pode ganhar muito no outro. Ele viu que o coração dele queimava realmente por essa área. Aí ele uniu, né, a experiência que ele pegou no Ciaba e já foi montar o primeiro negócio dele. Exato. Esse primeiro negócio já tinha a ver com a navegação ou foi uma coisa totalmente diferente? Na verdade, ele tentou muitas coisas ao longo do tempo. Nossa, ele chegou a abrir lotérica, abriu açougue, abriu loja de roupa. É. E aí, anos depois, ele abriu a primeira empresa de navegação, de consultoria, na verdade, em navegação. Ah, legal. E aí, com o irmão dele, e aí não foi muito para frente. E aí, depois encontrou um outro sócio, abriu também uma outra empresa de navegação e operação portuária, mas também não vingou. E aí veio o grupo Mega Logística Que posteriormente. legal. Mas um adendo assim que eu faço para a decisão dele de partir para o empreendedorismo, e que eu acho que é a realidade de muitos que estudam, que seguem essa carreira no Ciaba, é que ele não estava tendo tanto convívio social, convívio familiar, justamente porque exigia que logo no início de carreira ficasse embarcado durante 6 meses, 9 meses. Então, a minha irmã nasceu, por exemplo, ele não estava vendo o crescimento da família. Hum. E aí, tanto por essa questão dele querer a liberdade, quanto poder participar, estar presente junto da família, foi o que levou ele a querer seguir a carreira do empreendedorismo. Mais livre, né? Isso. O grupo tem quantos anos hoje? Vai fazer 15 anos. Ele é relativamente recente, né? Relativamente recente. Relativamente recente. Tu É, já nasceste com a empresa, digamos assim, incipiente ainda, né? Começando e tudo. Já tava consolidada no mercado. mais ou menos, eu estava mais ou menos ali pelos meus 16 anos de idade, quando a empresa ela já estava começando a criar corpo. Perfeito, deu para entender. Realmente, ainda mais nesse setor que é bem específico, tá? Então é um negócio pujante, eu imagino que vai ter muito a crescer, e a gente tem algumas novidades do ponto de vista ambiental e comercial, que eu realmente tenho curiosidade de saber se vai afetar os negócios do teu grupo. Recentemente, agora dia 19, o IBAMA autorizou a continuidade dos processos de licenciamento da exploração do petróleo aqui na nossa região.
tá? E vai, enfim, ser como o ponto de partida ali, o extremo norte do Amapá, vai até ali o Rio Grande do Norte, já é o nordeste do estado. Tu acreditas que isso vai de alguma maneira impactar os teus negócios? Olha, atualmente o Grupo Mega Logística trabalha com granel vegetal, soja, milho, fertilizante e com minério, né? Ah, Então não afeta diretamente, afeta indiretamente, sim, mas não de maneira negativa, muito pelo contrário, de sim, maneira positiva, porque isso vai trazer mais infraestrutura para a região, claro, para poder operacionalizar, né, esse petróleo, e também vai ajudar empresas de navegação da região que trabalham com perfeito. petróleo, né, com combustível. Que vão precisar do teu apoio, né? É, assim, outras empresas crescendo, é emprego que gera para a região, é infraestrutura no local, então indiretamente beneficia todos nós. Sim, Mas assim, diretamente eu não vejo um impacto na mega logística, não. entendi. Eu acho que vai ser mais uma reação em cadeia, né? Porque a Se de alguma forma, desculpa te claro, interromper, não, se de alguma forma baratear o preço do diesel marítimo, já é, é um isso, grande e tá, e avanço. já sei onde afeta. O pré-sal, que hoje representa 80% do consumo de petróleo no Brasil, né? Ele está entrando num processo chamado depleção, tá? Uhum. Não é o cebolinha, não, é depleção mesmo, né? Tá sem graça. O processo de depleção nada mais é que o início, tá? Do final das jazidas, né? Então é um recurso natural finito que uma hora vai ficar escasso. Sim, Então, essa exploração que está aqui na nossa região norte, ela é necessária, porque à medida que passa, que vai ficando mais escasso o petróleo vindo do pré-sal, o preço do combustível vai. aumentando. Então, por isso que o IBAMA já startou por questão de muita pressão, muito lobby industrial e tudo mais. E é preciso começar a empreender nisso. Então, tu já vê um resultado direto aí que pode afetar para vocês que trabalham com transporte no Sim, sim, geral, né? sim. Seja hidroviário, seja rodoviário, aéreo, enfim, vai acabar impactando todos os segmentos. Tu tens alguma operação hoje na região do Amapá No ou não? Amapá, não. Não, Hoje, as nossas operações acontecem em Vila do Conde, Santarém e, às vezes, em Outeiro e, às vezes, em Manaus. perfeito. E me diz uma coisa, tu tens no teu coração essa vontade de suceder hoje o Ah, teu tenho, pai? tenho. Assim, eu sempre falo para as pessoas, navegação e operação portuária é um universo, né? Há 3 anos que eu estou na Mega Logística e eu acho que eu conheço assim 10% do potencial de tudo que eu ainda tenho para conhecer. Acho que 10% eu ainda estou falando muito, talvez 5%, não sei. Sim, Mas é um universo assim incrível, que tem várias vertentes a serem exploradas, a serem estudadas, é um potencial enorme, em especial a região norte. E eu acho que o Grupo Mega Logística está fazendo hoje para o Pará e para o desenvolvimento da região é algo assim admirável. legal, Então, no meu coração, eu tenho muita vontade de suceder. entendi. Sim, é algo que me encanta. E são quantas filhas? 2. Duas. É. E a tua irmã não participa, não tem interesse? Minha irmã é médica. Ah, É. Então, realmente. mas ela se interessa, ela é apaixonada também quando meu pai fala sobre, quando eu falo sobre, mas a pegada dela é outra. Entendi. Eu achei legal um papo que tu estavas tendo no outro podcast que tu até fez uma chamada que é muito importante para os pais que pensam em suceder, em deixar que os filhos sucedam, né, um negócio, passar o bastão, ouvi-los, né? Sim, E assim, ter o cuidado de ensinar, entender as limitações, mas realmente sentar na mesa com eles. Quando eu digo na mesa, não é a mesa do café da manhã, é a mesa dos negócios. Eu vi aquela opinião ali. Fala um pouco pra gente sobre isso, como é que é esse dia a dia com teu pai de troca de experiência? assim, falando de forma bem realista, não existe horário, né? Pode ser num sábado, 11 horas da noite, a gente vai estar falando sobre os negócios, porque é a paixão dele e é algo que eu também estou me apaixonando cada vez mais. Então, ele é um cara que ele sempre tem um cuidado de explicar o porquê das coisas, o início, meio e fim, dar a opinião dele técnica sobre o assunto e procurar me ouvir, né? Se eu tenho alguma consideração. Ele sempre me incentiva muito também a estudar, correr atrás. Vai entender sobre o assunto, pesquisa sobre, tem internet, conversa com pessoas, te envolve na Comissão de Direito Marítimo, Aduaneiro e Portuário da OAB, te envolve no OGMO, te envolve no Sindarpa, no Sindopar, justamente para que eu possa cada vez mais me desenvolver no setor e não ficar ali só sob as asas dele. Claro. Né? Ele fala muito também sobre a importância, e aí eu já vou falar mais dos sucessores, assim, em geral,
da gente fazer o nosso nome, né? Não vou ficar ali na asa do meu pai, eu não vou ficar ali na asa da Mega Logística. A Poliana tem que criar o nome dela, o CPF dela. Tenho que ficar dependendo de ninguém, né? Então, assim, ele é um grande mentor. Ele é uma grande, acaba sendo uma grande inspiração, Uma referência pra ti, né? uma grande referência. E como sucessor, eu faço questão de acompanhá-lo para onde ele for. A vida dele é uma vida bem corrida, bem agitada, muitas viagens. Agora mesmo ele está em Brasília. Semana passada estava em São Paulo. E assim vai. Legal. Reunião, evento e etc. Nesse universo da navegação, tu te sente mais apaixonada e com mais potencial de ser nessa área mais executiva, business do negócio, ou tu gosta da parte técnica também? Sendo muito sincera, falando Poliana Ferreira, eu gosto muito do institucional. Hum. Do levar as pessoas a conhecerem um pouco mais sobre o que a Mega Logística faz. Mas também gosto do técnico, do operacional. Ah, é? Então mistura, na verdade, mistura já o que ele faz, que é o operacional e o comercial. Ali tá na divulgação, conversar com empresas, potenciais clientes e também a Comercial parte aí, né? técnica. Isso. Mas a parte técnica que tu te referes, assim, até pra gente entender, aquele cara que ainda vai pro navio ali, olhar, dar um pitaco numa parte eminentemente técnica mesmo? Não, é mais quando eu falo técnica, é mais fazer análise de dados. Hoje a Mega Logística ela trabalha muito com BI, né? Que é o Business Intelligence, que ele manda todas as informações da nossa operação, tempo de parada de barcaça, abertura de tampa, qual que foi a nossa eficiência operacional. Técnico, E técnico. como é que a gente pode melhorar com base nesses dados? Fazendo essa Entendi. análise de dados, como é que eu posso melhorar? Numa operação, preciso colocar mais 2 empurradores para melhorar a eficiência operacional. Ou então eu preciso transformar a abertura da tampa de barcaça em elétrica e não mais hidráulica. Enfim, Entendi. vários termos. Tu gostas disso aí também? Gosto, Além gosto. desse institucional, tu gosta da parte do modelo de negócio mesmo, né? Isso. Aí Entendi. quando eu falo institucional, na verdade, eu gosto muito do levar a sociedade a conhecer um pouco mais sobre o setor de navegação e operação Legal. portuária. E aí entra o Conjove, Hum, entendeu? O Conjove é justamente uma forma de divulgação do meu setor e bacana. do potencial de emprego, de renda, de carga movimentada, de infraestrutura que gera, de benefício para a comunidade no entorno. Tu chega a uma veia acadêmica aí, de oratória, de professor mesmo, nesse sentido, ou não é? Tu gosta só de falar do teu negócio? Gosto mais do Teve meu no negócio. institucional Isso, do grupo ali, né? isso, Muito jantar de negócio, muito almoço de negócio. isso, Bacana. Legal. isso. E me diz uma coisa, uma questão quebra-gelo aqui, né? Já teve um momento num jantar de família assim que tu tava chateada com o teu parceiro de trabalho, com teu pai, né? Isso acabou ali interferindo de alguma forma no teu relacionamento com ele quanto teu pai? Ou vocês dividem bem isso? É um processo, né? É um processo, um É um processo. processo a gente fazer a divisão do quem é o meu pai e quem é o meu chefe, né? A gente conversa, eu e ele conversamos muito sobre. A gente estava agora em São Paulo, foi aniversário da minha irmã lá, e a Tua irmã gente mora teve. lá? Ela mora lá, faz residência lá. E a gente teve uma conversa muito profunda sobre saber dividir o momento de pai e filha e o momento em subordinada e chefe, né? Mas sendo assim bem clara com relação à tua pergunta, nunca aconteceu um momento em que eu fiquei de cara fechada para ele no jantar, porque ele me disse não para uma proposta que eu disse para ele no trabalho. Não, isso nunca aconteceu. Nesse ponto eu sei separar. Mesmo que eu fique chateada com ele em relação a algum assunto, seja da Mega Logística ou pessoal, eu não vou deixar de falar com ele, eu vou Legal. conversar com ele. Mas em algum momento eu vou chamá-lo à parte e vou falar: olha, vamos colocar os pingos nos is aqui. Eu acho que o diálogo é a fonte de Fundamental. tudo, até porque é uma pessoa que vai estar para sempre comigo, independente da Mega Logística para sempre. Então, manter uma boa relação com ele, para mim, é algo primordial. Virar as costas, ficar com raiva, deixar de falar, isso está fora de cogitação. É, As perfeito. pessoas erram, né? Sim, sim, claro. Eu acho que a Mega ela não é pioneira só nas questões técnicas aqui, ela é pioneira na sucessão familiar, tá? Eu vou dizer por quê. Eu conversei nós conversamos com um empresário aqui do interior do estado que é um negócio que não tem nada a ver com o de vocês, mas o pai começou tudo, né? E o pai teve muita resistência para ele entrar. Hum. Resistência de ego, resistência também a ele é de uma outra geração, ele não estudou para aquilo ali, O filho teve resistência para entrar. pai com filho. O pai com o Não filho. queria que o filho entrasse. Por Certo. exemplo,
o filho estudou por uma determinada área do conhecimento, mas a empresa opera com outro. Então, o que que ele está fazendo aqui? Ele tem que trabalhar com aquilo que ele se formou e tudo mais. Ah, Então, isso eu vejo que, das pessoas que eu conheço, é um certo padrão, assim, do pai, não são todos, claro, né? Mas do pai ter essa preocupação de proteger o negócio, de achar que o filho talvez não seja capaz, não é? A gente acaba invariavelmente passando pelo ego também. Pô, ele acha que esse ele é melhor do que eu construí isso aqui que ele acha que ele pode fazer melhor do que eu. Às vezes acontece, não estou dizendo também que era o caso específico daquele empresário, mas às vezes acontece, né? E no caso de vocês, pelo que tu estás me dizendo, sempre teve esse diálogo, né? Ele talvez tenha te preparado desde o colégio, não sei, olha, aqui desde sempre. funciona assim, que bacana. E, Ele é o oposto, na verdade, disso. Ele faz questão de que eu seja melhor do que ele um dia. que E legal. ele me incentiva de todas as formas. Vai fazer um curso ali, vai fazer não sei o quê. Ele enche a minha agenda, literalmente, de Uhum. formas de adquirir conhecimento técnico para que eu Do possa me negócio. aprimorar e um dia ser melhor do que ele. Que legal, que legal. Mas ele sempre te levou para esse lugar da área de navegação ou foi algo que tu foi sozinha? Aí é que tá. Durante a minha faculdade, eu pouco entendia o que que ele fazia. Até porque eu te explicando aqui é uma coisa, tu já conhece, ainda que rasamente conhece um pouco. Na época da faculdade eu não conhecia nada sobre o assunto. Uhum, Então ele me falava sobre as operações, a navegação, mas tudo ficava muito vago. tá. Aí eu nunca vou esquecer que em mais ou menos dia 21 de agosto de 2021, ele me levou para uma operação, para nossa primeira operação portuária, foi quando foi startar o projeto todo, o transshipment lá em Vila do Conde. E aí foi quando eu entendi de fato o que que a gente fazia, e foi quando a minha chave virou, aí eu deixei o direito de lado e quis seguir no ramo da navegação e Legal, operação legal. E portuária. pior que, salvo engano, pelo menos eu não tive isso. Mas eu não tinha matéria de direito marítimo na faculdade. Esse é um Já. ponto que a gente estava até discutindo semana passada na Comissão de Direito Marítimo e Portuária do Aneiro da OAB. Uhum. Pouco se fala sobre esse assunto, pouco tem cursos. Pouquíssimo. E quando se fala, os cursos geralmente são lá no Sul. Ah, Por que não tem curso aqui? Né? Por que que as faculdades não falam um pouco mais sobre? É um ramo tão pujante, é. né? E o Pará, né? Como tu fala, nós temos dimensões continentais, né? O estado do Pará tem dimensões continentais. Tu mesma falastes aqui das peculiaridades e complexidade da nossa bacia hidrográfica, né? Então, por Isso. que não um tribunal marítimo aqui, né? A gente está na maior bacia hidrográfica do mundo, Do mundo. né? E a gente, assim, falando em termos de advogados, aqui na região, pouquíssimos advogados eu conheço que são especializados em direito marítimo e portuário. O nosso escritório de advocacia hoje é lá de Curitiba. Né? Que tem mais experiência enfim, mas tu já tivesse experiência nos tribunais marítimos em si? Já, Entendi. com regularidade. Assim, o Tribunal Marítimo hoje, ele é para gente para regularização de embarcação. Tá. Então, das nossas barcaças. Todos os documentos de propriedade da embarcação, certificação e etc., a gente precisa do aval do Tribunal Marítimo. Entendi. Acaba que ele é um órgão administrativo também, né? Acaba ficando mais Fiscalizador, administrativo. ele não só dirime os conflitos, aí os fatos da navegação, né? Os acidentes e tal, como também ele é responsável por emitir as licenças que vocês precisam para operar. As licenças para operar, não. Quem faz isso hoje é a autoridade portuária, que é a CDP. Perfeito. Né? O Tribunal Marítimo ele fica realmente mais num papel ali de regularização de embarcação. É a Entendi. emissão do PRPM, da DPP, que é o documento de propriedade da Tá. embarcação. Como se fosse como é que chama? O DUT ali do carro, né? Isso, Tá, é o do navio. isso, é. Tá. Entendi. Poliana, me explica aí de maneira leiga para mim que não saco nada disso aqui. A minha experiência com balsa é Helicokumbu, né? De barco. O que que são os terminais flutuantes? Tem como a gente simplificar? Porque eu vejo que aqui que tá a cereja do bolo, que foi o negócio É, em que vocês foram pioneiros, né? O que isso. que é na prática assim um terminal flutuante? Seria legal agora reproduzir o Vamos vídeo para reproduzir o poder te vídeo? mostrar na, Maravilha. Aí na tu já prática o mostra que que é. a operação toda, né? Isso. Ter uma noção visual agora de toda a operação de vocês, né? Bom, o nome técnico é Sistema de Transbordo Flutuante, esse é o que acontece lá em Vila do Conde. Aí pode pausar. Esse aí é o navio, né? Ele chega para receber a carga. Esse navio ele vai para o exterior, para qualquer canto do mundo. Japão, Canadá, Europa, enfim. E vocês veem que esse navio ele tá aqui com 4 boias atracadas. Cada boia dessa tem 15 toneladas. Mas lá no fundo do rio tem mais 12 poitas de 60 O que que toneladas. seriam poitas? Poitas é como se fosse um peso
lá que a gente coloca lá no fundo do rio, que é para manter esse navio estável, para que ele não fique balançando com o movimento da maré. Vai Entendi. entrar agora os meses BRO, que é setembro, outubro, novembro e dezembro, que bate muito. Meses Brock. O que Meses que é? BRO Meses Bro? é um termo marítimo que a Ah, gente chama, que é outubro, ah, novembro, dezembro, que é justamente os meses que a maré mais bate tá. Aqui na nossa região. na nossa região. Tá. E aí, esse sistema a gente chama de quadro de boias, que é justamente para manter o nosso navio estável. Originalmente, quando a gente começou a operação, a gente tinha colocado só 3 boias, mas aí, por orientação da Marinha, a gente teve que colocar 4. E aí pode dar o play. E aí, nosso funcionário. Aí, esse é o grebe. O grebe, ele que vai ser o instrumento que vai pegar da barcaça, tá aí as barcaças. Dentro dessa barcaça cabe mais ou menos 2.000 toneladas de grão. Aí deve Tá. ser provavelmente de soja ou de Nossa. milho. Aí, essa barcaça, vocês veem que ela tá indo ali pro lado da outra barcaça, que em cima tá um guindaste. Esse guindaste, ele vai pegar. Ó, bem aí no meio tem um guindaste. Quer que Aí eu tá a pause? abertura da barcaça. Não, não precisa pausar. Aí esse guindaste, ele vai pegar essa soja, esse milho, esse fertilizante que tá na barcaça, ó, vai pegar aí, cada grebada cabe 27 toneladas e joga no porão do navio. Entendi. Que é o que vai viajar, né? Exatamente. Esse modelo de operação é pioneiro. Hoje a Mega Logística é a única empresa no Brasil que faz esse modelo de operação. Ele é Que 100% legal. sustentável. Desde 2021 a gente está operando, não teve nenhum acidente De com trabalho. funcionários, não causa nenhum tipo de impacto na comunidade do entorno. A gente gosta de dizer que da forma como a gente chega para operar, a gente mantém a paisagem natural ali da região. E é um sistema flexível, né? E aí, o bacana desse sistema é que ele não causa também nenhum impacto sonoro no entorno e ele é um sistema mais barato, porque a gente não precisou desmatar nenhuma área para que ele pudesse ser construído. A gente está usando aquilo que a natureza nos deu, que é justamente os rios. Sensacional. Deu para Esse, entender. esse modelo de operação que tu estás vendo, ele é só para te entender a origem dele. Há cerca mais ou menos de 24 anos atrás, o sócio do meu pai, o Eduardo Carvalho, ele gostava de viajar pelos rios do Mississippi. Hum, E aí ele viu esse modelo de operação sendo feito lá com sucata. tá. Aí foi que ele pensou, se pode ser feito com sucata, pode ser Pode feito ser com feito com qualquer soja, com coisa. grão, com tudo. Aí ele veio para cá para o Brasil, viu que nenhuma empresa estava fazendo isso. Aí ele pensou, vou colocar isso aqui no Brasil, que vai dar certo. E aí ele se uniu ao meu pai por algumas questões de negócio, tudo mais, eles se Societárias ali. conheceram, formaram sociedade e implementaram esse modelo de operação. Mas para que esse modelo de operação ele tivesse regularizado da forma como ele está hoje operando, foram 6 anos indo em vários órgãos, Marinha, CDP, Receita Federal, ANTAC, SEMAS, para comprovar que esse modelo de operação ele era seguro, Que que ele como diz a Poliana, quando a gente tem medo, a gente tem medo do desconhecido, né? a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. É, tu falaste isso Exatamente. aí. Aí os órgãos, eles ficavam, não, mas aí tem que falar com a Marinha, mas a Marinha não, tem que falar com a Receita Federal, mas não, tem que falar com não sei o quê. Porque é algo muito novo, né? Foi muita persistência para conseguir implementar esse modelo da forma como ele está hoje, mas ele é 100% E a eficiente. galera lá de Santos, Rio, ninguém faz esse rolê. É vocês. Assim, em Santos, na verdade, os rios lá, eles são mais estreitos, né? Hum. Então, não sei se tu já viu, já deve ter visto, né? Então, de Santos, eu O conheço o Porto Charlie de Brown Jr. E o Paulinho Vilhena, que namorou com a Sandy. O Porto de Santos, ele é bem estreito e lá eles têm muita Sim. infraestrutura, então eles conseguem operar cerca mais ou menos de 9 navios por vez. Aqui, apesar dos nossos rios eles serem largos, não tem tanta infraestrutura na CDP, o que causa uma grande fila de navios para operar e causa morosidade e etc. Aí esse modelo de operação é bacana porque ele vem como uma alternativa para poder desafogar as filas de navios, Entendi. Ah, faz todo sentido, né? entendeu? E eu imagino que aqui, por conta do agro ser muito forte, especialmente agroexportação, Isso. grãos, né? Eminentemente, existem alguns momentos que congestiona, né? Congestiona, exatamente. Eh, Cacau também.
Não, no caso do cacau eu já não consigo te falar com tanta Tá, propriedade. tu Consigo te falar entendi. mais de soja, milho, fertilizante e Perfeito. minério. Do cacau não consigo te falar com tanta propriedade. Mas, voltando àquele assunto, os nossos rios eles são muito largos. Então, esse modelo de operação que a gente está fazendo hoje, ele é no meio do rio, né? E tem espaço para que outras empresas também façam esse modelo de operação e torne a região norte cada vez mais forte nessa operação de exportação. Show de bola. E a tua atividade tem muito cheiro de direito ambiental complexo, né? Preventivo, principalmente. A Cardoso Sales Advocacia puxando uma pequena sardinha aqui. Claro. A gente trabalha muito com a prevenção, né? E a prevenção desde o societário, os acordos de sócio, aquela questão toda. Ainda há pouco, antes de chegar aqui, a gente estava dando uma entrevista sobre a questão da formação das empresas, né? Então, eu adoro trabalhar com um empresário que está montando o negócio, Tá que a gente começando ali. expõe o que pode acontecer lá na frente. Legal. Quando tu pega uma empresa já dessa consolidada no mercado, às vezes tu tem que corrigir algumas coisas, parar umas arestas, né? E em operação, então, às vezes é mais difícil, empresas familiares mais difíceis ainda. Não parece ser o perfil, acho que vocês são bem pioneiros também na resiliência, né? O legal da Mega Logística é que, apesar de ser uma empresa familiar, a gente está buscando cada vez mais se profissionalizar. Então, a gente já tem, por exemplo, o ISO 9001 Olha que dentro da legal, empresa. legal. Foi uma exigência da Marinha? Foi, mas hoje a gente tem ISO 9001 e Mas teve que correr organizou. atrás, né? Nossa, muito. Aí tem auditoria, compliance, a gente está sempre procurando profissionalizar cada vez mais, não ficar ali limitado na empresa familiar, pequenininha, Perfeito. sem Agora, na processos. Jugular, tinha um chefe meu que ele é mestre nessa questão de direito ambiental. Ele foi o tempo que eu advoguei para algumas mineradoras aqui no estado, né? Uma parte da minha carreira, alguns anos, foi no direito minerário e direito ambiental minerário. Legal. E aí eu divulguei para algumas mineradoras que atuam aí, provavelmente você já deve ter algum tipo de relação com eles. E ele falava duas coisas que eu acho bem bacana. Primeiro que aqui no Pará a gente está pisando na tabela periódica, né? Aqui tem todos os minérios que tu É puder incrível. imaginar, do cobre ao ouro Sensacional. e tudo mais. E o que ele falava é na jugular também. Aí eu vou te fazer uma pergunta na jugular. Quais são as licenças necessárias para operar esse seu negócio aí? Olha, assim, que eu saiba é a licença de operação, que é emitida pela SEMAS. É porque, assim, hoje a gente está atuando dentro da área do porto organizado da CDP, né? A CDP, ela monta como se fosse a poligonal do porto organizado da CDP. E aí a gente opera mediante uma autorização que eles concedem para a gente poder estar lá. Para a gente poder estar naquela área, a gente pediu autorização para a CDP. Aí precisa dessa autorização da CDP e precisa da autorização Entendi. da SEMAS. Posso estar faltando com Não, mais alguma, perfeito. tá? Já deixo aqui em aberto. Não foi o intuito fazer pergunta de vestibular, desculpa. É. Mas deixa eu te fazer a seguinte pergunta, tu que já tá no setor aí, uma pergunta mais light e mais empírica do que tu tá vivendo aí. Tu acha que esse conglomerado de legislações ambientais que a gente vive aqui no Brasil, no estado, eles são muito mais um freio, um obstáculo ao empreendedor que quer empreender de maneira sustentável, como é o teu negócio aqui, ou realmente é necessário toda essa burocracia? Assim, eu acho que é necessário eles fazerem essa pesquisa de se a operação que a gente está fazendo é segura, ir lá, Claro, fiscalizar, exigir que a gente mande relatório de estudo ambiental. Hoje a Mega Logística, como eu te falei anteriormente, manda 4 estudos de relatório ambiental por ano, ali para a SEMAS e para a CDP, comprovando que a nossa atividade ela é segura. Mas o que é uma pedra no sapato é a morosidade. Entendeu? aí A que tá. morosidade para, às vezes, liberar uma licença, para fazer uma análise do estudo, que a gente precisa para continuar operando, né? E aí, nesse ponto, é delicado. Para Entendi. quem opera, no nosso caso, a gente opera, né, no meio do rio, ao largo do rio, no espelho d'água. Mas agora, para quem opera no modelo tradicional, que é ali no porto, em porto físico, ali na terra, aí o buraco é mais embaixo, é mais complicado. Porque aí a gente sabe que, nesses casos, uma licença operacional demora 5 anos, 6 anos para sair, vai em cima, vai embaixo, tem que comprovar de que não vai afetar a comunidade no entorno, a natureza, aí é mais complicado. Entendi. E tu tens uma média de tempo que leva para tu ter desde a questão do projeto apresentado, os estudos prévios, né, de impacto ambiental, até sair a famosa e famigerada LO, que é a licença de operação. Isso. Geralmente leva quanto tempo? Pois Média. é, eu fiz essa pergunta lá dentro da empresa e me deram a resposta que é mais ou menos 3 anos.
Hum. Mas, hoje em dia, a Mega Logística ainda é a única empresa regularizada que está operando no Brasil afora. Eu sei de outras empresas que estão tentando e ainda não conseguiram, não sei há quanto tempo elas estão tentando. Mas, assim, fizeram uma estimativa, hoje em dia, mais ou menos cerca de 2 a 3 anos. Ah, entendi. E aí, já paraste pra pensar se tem alguma licença que eles pediram quando tu entrou, que vai ter exatamente o tempo de empresa que tu tem ou não? Ah, Alguma específica, que aí fazer uma comemoração, um bolinho, né? Faz aquela pizza da Sagres, tudo bem. Entendi. Tu sabes se existem. Como é que vocês avaliam hoje, assim, do ponto de vista do órgão ambiental, né? O que que o órgão ambiental fiscalizador tem que analisar do negócio de vocês para implementar uma segurança jurídica? O que que pode ser potencialmente poluidor aí? pois é, quando a gente olha esse modelo de operação, fica se preocupado se essa soja, esse milho, ele está caindo no meio do rio. Hum, E aí os nossos estudos, eles comprovam por A mais B que não cai um grão, por mais que aquele grebe seja uma estrutura gigante, não sim. cai um grão de soja no rio. E se cair, isso tem algum problema? Tem, Tem, porque é? aí afeta a comunidade aquática do entorno, Ah, né. total, né? Não vai cair Tanto só um grão, vai cair uma mãozada daquela ali, ia né? cair uma mãozada e, assim, uma vez eu acho que não causaria problema, mas agora com recorrência iria afetar ali a comunidade aquática do Entendi. entorno, e a gente comprova que não causa nenhum dano. E também as nossas embarcações, se não tem vazamento de aí vira e mexe, a gente tem treinamento para vazamento de óleo e tudo mais, nunca aconteceu. Sim, De diesel marítimo, sim. na água, nunca aconteceu, mas é algo que eles fiscalizam também. Mas eu creio que essa parte do vazamento, da embarcação em si, eu creio que seja também comum para outros negócios da navegação, né? É, sim. Porque afinal de É. contas é o Sim, 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 combustível mesmo verdade. para todos, né? É, É mais a questão do transbordo em si, né? A entendi. poluição auditiva, né? Não existe, porque te A explicaste que gente é está a bem. mais de 1.000 metros da margem. Hum, Então, assim, a comunidade que está no entorno nem sabe que a gente está operando nem ali. sabe que está operando. Nem sabe que está operando Chega lá a aqui. barca, encosta no navio ali, faz o que tem que fazer, E a, sai. e a nossa Entendi. operação é assim, ela acontece 24 horas, 365 dias no ano e as pessoas nem sabem que a gente está ali. Legal. E uma dúvida genuína que eu tenho realmente existem concorrentes nessa tua área, ou só vocês que atuam hoje? Assim, os concorrentes são os operadores que operam no modelo tradicional, né? Que é em porto físico, a gente pode considerar eles como Tá. Mas concorrentes. esse modo de transbordo flutuante, não. É vocês que hoje desenvolvem essa atividade. Igualzinho ao nosso ainda não existe hoje no Brasil regularizado. Totalmente Entendi. regularizado, como a Mega Logística. Que legal. Eu vou fazer um bate-bola jogo rápido contigo aqui, bem. Tu não é do tempo da Marília Gabriela, não, de frente com a Gabi, né? Não, eu cheguei a pegar um pouquinho. Mas é bem breve. Eu olhei o site de vocês, bem legal, inclusive, e tem os valores da empresa, né? E da nossa conversa eu já vi muita coisa pujante aqui também, que vocês levam isso de maneira muito excelente. Primeiro, a inovação. A inovação, acho que fala por si só, que é esse método, né? Isso. Não é só esse método. O nosso porto também, o nosso tombador, ele foi construído em cima de uma barcaça. Isso é inovador. Entendi. Hoje, pouquíssimas empresas no Brasil, acho que uma ou duas outras empresas fazem igual esse modelo que a Mega Logística faz. Por ficar em cima de uma barcaça, é um sistema que não causou muito impacto ambiental, porque não teve que desmatar, não foi em Porto Físico, então não precisou desmatar. Foi mais barato para a construção dele, se comparado ao modelo tradicional, e ele também é flexível. Pronto, aí Então, já por entra o isso que eu segundo digo ponto, né? Flexibilidade, né? flexibilidade. Falaste um dado bem legal. Não lembro se foi fora do programa ou se foi aqui no ar, que vocês desmobilizaram uma operação de uma cidade para outra aqui, né? Isso. Em 2023 e 2024, a gente teve uma seca histórica na Amazônia, né? Então, o Rio Madeira, que é o rio que a gente opera lá em Porto Velho, ele chegou a 30 centímetros Olha só. para navegar. Então, muito mais. Não tinha como navegar. Então, a gente estava prevendo que o rio estava descendo. Quando ele chegou mais ou menos ali a 3 metros, não, 4 metros, a gente transportou todo o nosso tombador. Pode até mostrar o vídeo dele. Todo o nosso tombador de Porto Velho lá para Santarém. Isso possibilitou que a gente continuasse operando, que a gente não demitisse nenhum funcionário, a gente levou todos os nossos funcionários de Porto Velho lá para Santarém. Foi uma operação difícil, mas manteve rodando, Que justamente porque é bacana. flexível, né? O ponto é, vocês conseguiram mobilizar uma operação que não é simples, Não. com equipamentos literalmente pesados. Quanta mão de obra, mais ou menos? Quantos funcionários, mais ou menos, numa operação dessa? Por Hum, porto? Por Porto, bora lá.
Eu acho que na operação lá de Santarém, pior que eu nem consigo te dar uma estimativa assim, porque fica variando a depender da quantidade de carga que a gente vai receber naquele período. Mas nessa mobilização para de Porto Velho para Santarém, foram necessários, acho que cerca de 5 lideranças para ficar à frente, que foi o RH, a manutenção, o gerente operacional, o gerente de navegação. E de funcionário eu não consigo te dar uma estimativa agora. Entendi, mas a gente fala assim de 0 a 10 ou de Ah, 50. não, a gente está falando ali mais ou menos acho cerca de 30 funcionários que Tá, foram para lá. entendi. Porque como é uma operação que ela roda 24 horas, né, aí precisa de turno e tudo mais, aí precisou de um bom contingente de gente indo para Entendi. lá. Uma curiosidade que eu tenho dessa tua área do ponto de vista trabalhista, assim. Geralmente vocês trabalham com contratos intermitentes, são temporários, ou é uma galera que fica com contratação normal mesmo assim, passa anos com vocês, Não, geralmente passa anos conosco. reaproveita, Isso, não são. reaproveita, Tá. isso. Outra curiosidade que eu tenho realmente quero aprender, eu achei fascinante esse teu mundo aí da navegação. Os adicionais aí, a periculosidade entra valendo, né, nesse É, trabalho? periculosidade ela vai entrar principalmente para os nossos funcionários que ficam no manuseio ali do combustível. Hum, Tô tentando me lembrar se tem mais algum, mas que eu lembro agora é principalmente o que fica ali do combustível. perfeito. Tu consegues? Agora eu vou pedir pra Poliana colocar a skin advogada aqui, que tu tem um pouquinho de conhecimento da advocacia consultiva, Calma, a tua Lécio. carreira já é, mano, tu Lécio. é extremamente experiente, tu sabe disso. Eu vou te provar que tu é experiente nessa área. Não precisa ser uma vestibular da USP, não é? O que que tu imaginas que são os maiores riscos jurídicos ou operacionais do teu negócio para um cara que trabalha na empresa de navegação, que empreende nisso aí? Risco jurídico. É. Onde pode dar BO jurídico? Assim, esse é um meio muito instável em termos de legislação. Porque como a gente sofre pressão de vários órgãos, então vira e mexe, muda o governo, aí pode mudar a cabeça, e aí muda, por exemplo, muda a administração da CDP, aí muda a forma como as coisas normalmente são geridas, e aí a gente tem que ficar ali se readequando, que tu deve imaginar que para uma Claro, empresa do porte da Mega Logística isso não é claro. tão favorável, mas de risco jurídico, eventualmente, se acontecer algum acidente, De né, com trabalho, né? comboio, não, um acidente de comboio, Fato de que a gen navegação mesmo, assim. que é algo que empresa de navegação está sujeita a acontecer. Uhum. Que aconteceu com a gente mais ou menos há uns 2 anos atrás teve uma forte ventania nos meses Bro, Meses aqui Bro, não vou meses Bro, esquecer. aqui em Vila do Conde, e aí a tampa das nossas barcaças voaram. Ah, E aí cai água dentro da carga, e aí avaria perde a a carga. carga, e aí isso daí é um problemão. E às Entendi. vezes o seguro não quer cobrir, porque é caso fortuito, e aí tu já viu. Pronto. E Poliana, essas questões do Estado, tá? Tá, Vamos falar de poder público aqui. Tu achas que a infraestrutura aqui é pública? Os portos em geral, as hidrovias, né? A fiscalização, tu acha que isso limita ou favorece o crescimento aí da logística fluvial? bora lá, isso é uma pauta bem delicada. Ontem eu estava vendo uma matéria da Veja que ela fala que a gente tem um potencial hidrográfico enorme, né? Mais uma vez, a gente está dentro da maior bacia hidrográfica Sim. do mundo, mas no total, assim, o Brasil todo só utiliza 6% dessas vias navegáveis. 6%? Existem 2 termos dentro da navegação, existem as vias navegáveis e existem as hidrovias. As vias navegáveis é o que a natureza nos deu da forma como ela está, com pedra, com correnteza, com as adversidades que a natureza naturalmente nos deu. E existem as hidrovias, que é você literalmente trazer infraestrutura para que não ocorra acidente da navegação nessas vias navegáveis, né. E aí é você colocar a sinalização, é você fazer a dragagem, Hum, te retirar as pedras ali do fundo do rio para que não ocorra acidentes. sim. Então, assim, nesse ponto, o Brasil ele tem um grande potencial, a gente consegue aumentar muito mais o nosso potencial de navegação se houver investimentos em hidrovias, em transformar vias navegáveis em hidrovias. E já existe esse projeto da ANTAQ, ela já fez um estudo aqui no Rio Madeira, no Tapajós, para poder privatizar
essas vias navegáveis, né, conceder para uma empresa privada e colocar toda a sinalização, dar toda a infraestrutura para que melhore, as condições de navegabilidade. Esse é um ponto, Show. né, das hidrovias. Tem também o ponto de que, falta mais infraestrutura nos nossos portos públicos, Ponto. né, mais uma vez, eu tinha te falado anteriormente, nossos rios são muito largos, e o calado deles também é bom, a profundidade deles também é boa. Hoje, na CDP, a gente opera ali mais ou menos cerca de 3 navios simultaneamente, 2 navios, dava para operar mais. Se tu for ver uma foto do Porto de Santos, que é estreito, tem um calado bom, mas é estreito, ele opera ali cerca de, acho que de 9 navios, muito mais do que o nosso. Então, precisa de mais infraestrutura, né? E incentivo do governo também, né, auxiliando tanto na construção de barcaças, de empurradores. Nesse ponto, eu tenho até que dar um mérito para o Ministério dos Portos, porque recentemente ele concedeu uma grana para que as empresas de navegação pudessem, para incentivar o setor. Tá. E aí são essas as Legal. E existe alguma considerações. corporação entre vocês, assim, uma associação que consegue Ah, levar existem essas demandas várias. com força para o Nossa, Congresso? existem várias. Nesse ponto, o setor de navegação e operação portuária ele é bem É unido. unido. Existem diversas associações, existe a BTP, existe a ABANE, existe a- o Sindarpa, o Sindopar, todos eles se unem, aí vai para Brasília, vai para Congresso, faz o lobby ali, luta Pela categorias, pela né? Pela categoria, categoria. exatamente, para poder se desenvolver. Entendi. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui. A logística fluvial brasileira, tu acha que ela tá pronta para competir com os padrões internacionais? Ou é muito abaixo? Giz, bora lá. É muito diferente. Que Em olha, cara, eu abril, conheci o canal do Panamá ano conheci. passado. Fiz lá fiquei lá não é um overbook, como é o nome? Esperei uma conexão para os Estados Unidos lá e eu tinha algumas horas e via aquela coisa absurda, Incrível, né? incrível, né? Incrível. Então, assim, o modelo internacional de navegação fluvial, ele é esse nível Panamá ou não é tão distante do Brasil, assim? Não, o Brasil ainda falta mais infraestrutura, com É, certeza. a Se gente não você compete pegar hoje. o. Em abril do ano passado, a gente viajou para os Estados Unidos, foi fazer um comparativo com uma empresa privada que tem lá, que faz o mesmo modelo de operação que a gente. Hum, E assim, o que que é de positivo lá nos Estados Unidos em relação ao Brasil? O que que eles estão à frente em relação ao Brasil? Lá é consideravelmente menos desburocratizado do que aqui. Mais uma vez, como eu te disse, aqui a gente sofre pressão de 5 órgãos: Marinha, CDP, ANTAC, SEMAS, Receita Federal. Lá, nossa, eu nunca vou me esquecer, eu conversei com o gerente de operações de lá, um americano. E aí, tem sindicato? Não. Como é que foi para obter licença? Ele, licença? A gente só comprou a área e está fazendo a operação. De vez em quando vem um órgão aqui fiscalizar, mas bem entendi. tranquilo. Como é que é? Tem estudo ambiental e tudo mais? Aí ele, não, nada, assim, Ah, nada. Então legal. a pressão lá é consideravelmente melhor, então as coisas elas rodam assim com muita mais facilidade. Entendi. Com relação à Europa, lá a infraestrutura é surreal. Dos portos ali, eu não sei se tu já viu, tem uns vídeos bem legais que às vezes circulam no TikTok, que é de elevador de navio. Já vi, já vi. Muito bacana. O único elevador de navio hoje que eu sei que a gente tem aqui é aquele da hidrelétrica de Tucuruí, Ah, né? Então a infraestrutura lá é bem sensacional. superior, né? Então a gente hoje não compete, Bem assim, superior. diretamente. Assim, o Brasil ele é uma potência em exportação de grãos, né? E a maior parte desses grãos ele é escoado pelo modal Fluvial. fluvial hidroviário. A gente compete, só que é uma competição desleal. Entendi, Entendeu? É entendi. literalmente, a gente consegue muito, aí a gente tem que bater palmas para o setor privado, porque ele fica ali na batalha, na luta. Mas é uma competição desleal, a infraestrutura deles está muito melhor que a Entendi. nossa. Tu falou que o escritório que acompanha vocês, do ponto de vista jurídico, fica fora, né, em Em Curitiba. Curitiba. Tu troca uma ideia com os caras de vez em quando, assim, sobre essas questões de Hoje de contrato, manhã eu estava preventivo? conversando É? com um dos advogados. O que é legal deles Aham. é porque, como tu disse, não sei se foi durante a gravação ou antes da gravação, a gente não tem muito cursos de Uhum. direito que falem em navegação, em fluvial, marítima, Não dá nem na portuária, faculdade, né? nem na faculdade. O sócio desse escritório, ele vendo um potencial de mercado ali, ele vendo essa carência de advogados nesse setor, ele passou 2 anos, é o Embarcado. Henrico. Ele passou 2 anos, Henrico Nichetti, o nome dele.
passou 2 anos embarcado dentro de navio, conhecendo a operação, questionando, perguntando, enchendo o saco literalmente da Que galera para legal, obter cara, que informações legal, que legal. e se, capacitar. E aí ele entrou. Ele passou 2 anos embarcado? Não Ah, embarcado, não, tá. calma. Indo para navio, questionando o chefe, perguntando ao operador, indo ali em sindicato Ah, vivendo a ele viveu na prática da prática. coisa, exatamente. Que legal, então hoje eles representam um escritório, digamos assim, da vanguarda dessa área, assim, eles são referência e Eles tudo? são referência nacional, Olha que hoje. Hoje bacana. eles são referência nacional. E eu estava até conversando com um advogado nosso hoje de manhã, é o Rafael Filipim. Ele tá falando que ele falando, né, que o problema dos cursos, desses cursos Direito? de direito marítimo, Hum. portuário, é que eles dão muita teoria. Vão na prática, Ali, né. estuda a lei e tudo mais, mas a prática, a vivência, a casca, tá faltando esses cursos levarem mais, sabe. Pega Sim, um operador portuário, pega uma mega logística, então pega, sei lá, hidrovia, sei lá, e coloca lá para conversar, para viver, para que os alunos eles possam entender os percalços na prática do que essas empresas vivem. perfeito. Vocês já vivenciaram alguma questão delicada do ponto de vista ambiental lá, de influenciar a operação de vocês ou não? No ponto deixa eu preciso pensar se a gente já assim, como a nossa operação ela é muito segura e a gente comprova isso através de vários estudos, sendo bem sincera não, o que às vezes a gente tem problema realmente é a burocratização das secretarias, a demora no retorno, na É a burocracia, análise e né. tudo mais, a Que é da burocracia. operação, né. Isso é até interessante a gente ter essa discussão ambiental também, para quem está assistindo a gente e não sabe, né, inicialmente quais são as atividades produtivas que vão estar mais, assim, no radar dos órgãos ambientais, né. Primeiramente, a gente está numa região amazônica, né, o meio ambiente aqui, os recursos naturais e tal, eles são muito importantes para nós, e mapeados em zonas específicas, etc. Então, todo e qualquer empreendimento que direta ou indiretamente, potencialmente ou diretamente vai afetar o meio ambiente, ele tem que ser objeto de licenciamento ambiental. No teu caso, tanto que tem as licenças ambientais, eu vejo como uma atividade potencialmente poluidora. Assim, para quem não conhece, pode imaginar que se não tiver o cuidado na hora de fazer o transbordo do grão e tudo mais, e cair no rio, vai poluir. Vai. Não necessariamente que é uma atividade que tu vai ter que trabalhar sempre com correção ali, né? Tá poluindo mesmo, vou te pagar uma taxa aqui para Não, não é o nosso compensar, e não. caso. É prevenção pura, prevenção e precaução, que Isso. são dois princípios básicos do direito ambiental, né? A precaução, eu tenho certeza absoluta que vocês trabalham com refino técnico de segurança do trabalho e mecânica para aquelas pás não virarem, tudo está tudo calculado. A precaução é caso vire, tem um plano B aqui, alguma coisa que vai compensar na hora ou mitigar aquele eventual risco. Então, a tua atividade ela entra naquele grande tema dos potencialmente poluidores, mas que não necessariamente são, Isso. não é? E isso fala muito dos valores de vocês, que é a responsabilidade ao meio ambiente, né? Respeito ao meio ambiente. E o direito ambiental também fala sobre as questões sociais, né? E tu falastes um ponto que eu acho magnífico, que vocês indiretamente precisam em algum momento transitar pelas comunidades ribeirinhas ali que ficam próximas, né? Isso também no nosso estado é muito pujante. Eu adorei essa palavra, vai ser o nosso bordão, vai ser um episódio pujante, né? Polimegalogística. Um dos braços do direito ambiental é justamente essa questão não só da sustentabilidade em relação ao meio ambiente, que está ali ecologicamente equilibrado, mas também em relação aos entornos, e aí tem todo aquele cheiro de responsabilidade social, né? Sim. E eu imagino que vocês dialoguem legal, interagem com as comunidades ribeirinhas, ou a população ali nos entornos que estão dividindo o mesmo espaço com vocês. E a empresa hoje, o grupo, tem algum tipo de programa social, esportivo, cultural? O que que tu Tem. pode falar pra gente aqui dessa área aí da tua empresa? Tem, a empresa ela tem muito como pilar a valorização social da comunidade do entorno, né, então a gente principalmente em Vila do Conde, em Santarém, a gente está sempre envolvido com patrocínio de projetos tanto voltado para a parte do esporte, quanto da cultura, quanto do lazer.
Especificamente lá em Santarém, a Mega Logística ela é patrocinadora master de um clube de futebol chamado Juventude, que Ah, ele foi o legal. primeiro campeão nacional do Oeste do Pará. Que É bacana, um cara. Que orgulho, legal, que é um legal, motivo de orgulho. que legal. A gente também está junto com a universidade, né, com o curso de engenharia naval. Às vezes os alunos pedem orientação com relação à pesquisa e tudo mais, como é uma operação pioneira, a gente está sempre de portas abertas. A Casa Ronald McDonald também a gente presta apoio. Quando tem festival do abacaxi lá em Vila do Conde também a gente está entrando com patrocínio. Então, no que a Uhum. gente puder ajudar, né, é só devolver, na verdade, algo que Exato. eles já tanto nos É. ajudam. A lei até usa um termo bem justo nesse sentido, a meu ver, que é a contraprestação, né? É. Você está aí fazendo recursos através do meio ambiente, nada mais justo que devolver isso, né, para a sociedade, para a natureza como um todo, nessas formações, nessa É. contribuição aí social. Eu acabei de lembrar também que como a gente faz estudo da fauna e da flora da comunidade no entorno ali de Vila do Conde, Santarém, a gente também doa alguns dos nossos estudos para o curso de oceanografia da Federal. Olha que bacana. Que tipo de estudo, só por curiosidade? Principalmente da comunidade aquática, né? Então, às vezes, peixes, Que vocês pegam raia ali, e etc. E faz um estudo para ver se está tudo direitinho, se está tudo dentro da regularidade, e a gente leva esses estudos para o entendi. curso. Entendi. E conta uma peculiaridade aqui que vocês já encontraram no fundo do mar lá e mandaram para o pessoal estudar. Teve uma vez que um dos estudos de relatório ambiental, para verificar como é que estavam as comunidades aquáticas no entorno da operação, encontraram uma arraia pintada, que é Hum. uma espécie muito bonita, que vive, é uma espécie rara, né, que vive nos fundos ali do rio Tapajós. Ah, que Bem legal, bacana, que bacana. bem Legal. bacana. Saindo um pouco, migrando um pouco da questão ambiental, eu vou sair da Raia Pintada, lá do Tapajós, e vou ali para Faria Lima. Mais precisamente na Vila Mariana, né? Que é o escritório de vocês em São Paulo. Isso, Bacana. Então também tem a Mega, ela também tem essa questão executiva, né? tem. Que vocês têm uma operação, acredito que é o que mais de escritório, de questões de contratos, parte do business lá em São Paulo, ou tem uma finalidade lá em São Paulo É, específica? originalmente o nosso escritório lá de São Paulo ficava o financeiro e o comercial lá. Mas aí, por uma questão estrutural, a gente percebeu que é melhor o financeiro ficar aqui em Belém, junto com Uhum, a diretoria executiva. E entendi, aí, atualmente, lá em São Paulo, tem mais o cunho comercial. entendi. Então, a maior parte dos nossos clientes estão lá, né? E aí, as reuniões, todo mês praticamente a gente está por lá. E aí, as reuniões, acordos, etc., tudo acontece no nosso escritório lá em Legal. São Paulo. Hoje é um conselho? Conselho. Ou assim, fiquei imaginando uma mesa de reunião grandona, assim. Aí Ah, tá lá sim. os fundadores ali, a diretoria executiva, eles se reúnem em reuniões extraordinárias ou não é nada muito formal, assim? Não, a gente tem uma reunião de conselho administrativa que ela, Super. que ela acontece mensalmente, porque Uhum. hoje a Mega ela tem investidores, né? Ah, legal, É. legal. Ela iniciou ali as operações junto com investidores. Então, a gente tem uma reunião de conselho administrativa que participa a alta direção, nossos advogados e nossos investidores. E aí, nessa reunião, Bacana. a gente debate parte de indicadores operacionais, financeiros, Entendi. perspectivas, o institucional e etc. Como é o nome do teu pai? Marco Antônio Cavalcante. Marco Antônio Cavalcante, ele já te chama pra sentar com ele nessas mesas? Eu tô em todas as reuniões Tá de em todas as conselho, reuniões? fico lá quietinha escutando, mas sempre que possível. E o que que queima mais aí a Poliana advogada, analisando ali essas questões jurídicas ou a Poliana executiva do operacional? Então, hoje na reunião de conselho, meu papel é montar a apresentação, dos indicadores operacionais, então eu fico mais no Tu operacional ali. apresenta lá pra galera. Apresentava, agora ele voltou a apresentar Ah, novamente. é. É, Mas tu prepara isso pra ele. preparo. Os Aí fico ali do lado indicadores falando: "Olha esse número, não, é isso aqui", e tal. e feedback pra investidor, inclusive. Sim, sim. Que É, que eles responsabilidade, né? ficam por dentro, eles querem, né, entender como é que tá, Claro, claro. né. E bacana, cara. Isso é realmente uma vivência muito grande, executiva. E, assim, tu pensas claro, uma pergunta muito subjetiva, né? Sim. Tu pensas em também ver um pouco esse mundo lá fora em outras empresas, corporativo, tu quer nascer e crescer lá na Mega. É, essa é uma pauta que há um tempo atrás eu estava meio encucada sobre. Isso é top. É top. Eu tenho vontade de ter o meu próprio negócio, mas eu ainda não estou no momento de vida para isso.
Meu momento de vida agora é a sucessão dentro da Mega Logística. Entendi. Quem sabe mais para frente, daqui a uns 5, 10 anos, eu Ah, penso em abrir o meu tá. próprio negócio. Tá, mas assim, até vou fazer uma pergunta dentro da pergunta. Tem, claro, tem um momento que você pode sair, montar sua empresa, mas eu pergunto se até pelo teu, tu tá com quantos anos? 25. 25. Tu já não pensou em trabalhar numa multinacional, por exemplo? Já, isso também é uma outra pauta. Isso é Já. show, porque aí de repente tu agrega conhecimento lá pro negócio e tudo. Isso já passou pela tua cabeça, então. Já, não, isso já foi uma conversa minha com ele, já surgiu a oferta, né, de trabalhar em trades ou até em escritórios de advocacia Uhum. voltados para essa parte marítima, mas por hora a minha posição dentro da Mega está agregando bastante, tanto em Legal. termos de conhecimento quanto contribuição para a empresa. Que bacana. Mas daqui a um tempo há uma possibilidade de trabalhar em uma grande empresa Legal, legal. como as trades. Abrir os horizontes, né, e agregar pro teu negócio, né? Como tu É, falaste, no final do dia, o teu pai vai continuar sendo teu pai, tu vai ter que lidar com ele, enfim, ele vive, respira isso, né? E tu estás pensando já, o teu plano a longo prazo é a sucessão, sim, né? Então, seria algo, um parêntese, né? Um hiato no meio dessa história que só pode agregar. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu vivi isso, né? Eu sempre fui muito advogado raiz, militante, tudo, desde estágio. A gente já era tratado no escritório que eu trabalhava como advogado, então a gente pegava chicotada no fórum, essas coisas todas. E cara. aí, um momento, até com pouco tempo de formado, os 2 primeiros anos, salvo engano, eu não vou falar o ano, porque senão eu vou dar a dica da minha idade. E aí, a antiga Celpa estava sendo adquirida pelo Grupo Equatorial hoje. Aí eu fui cuidar do processo de recuperação judicial lá dentro da empresa, né? Foi, inclusive, pouco tempo que eu percebi que não era minha praia, sabe? O mercado corporativo. Eu queria ter meu cliente, cara. Eu queria fazer divórcio de cachorro, ao mesmo tempo fazer, fazer contratos societários. Assim, eu fui refinando, né? É, teve a oportunidade de experimentar algo e saber que não era Claro. pra ti. Aí é que entra o ponto. É experimentar, porque até hoje eu bebo um pouco dessa fonte do mercado corporativo que eu vivi lá. Embora não fosse, nunca vai ser algo que eu quero para o meu futuro, o Uhum, meu plano de vida, entendeu? uhum. Eu agreguei lá agrego hoje para o escritório contatos ainda, né? Relações, network daquela época, agrego um pouco do conhecimento de uma área bem específica do direito que eu vi lá, que hoje eu trago para o escritório também. Então, fazendo um breve comparativo com a tua história, foi esse momento de ato que eu fui lá, colhi aquelas, não no sentido pejorativo de colher informação, não é isso, mas eu vivi, eu experienciei, Você viveu, eu né, na vivi aquilo prática. ali, vi a rotina de viajar, trabalho pra caramba, em avião e toda hora. Não era a minha pegada, mas até hoje eu ainda bebo um pouco dessa fonte. Olha que já fizeram esse ano 10 anos Caramba, que eu saí da empresa, que já tô super por conta válido. própria e tudo, e até hoje, uma década depois, ainda tem muitas questões que eu agrego para minha vida Bacana. como profissional e também para minha atividade de advogado. Fica a dica, hashtag, que o seu Marco Antônio não escolha, tá? Minha mola sai daqui jogando currículo no LinkedIn, Tô brincando, Não, esse mas é um tópico que a gente debate de é vez em bem quando. bacana, né? É. E aí, Poliano, é o seguinte, na tua área, eu imagino que tu tratas muito com informações privilegiadas que no nosso mundo jurídico elas dizem respeito a contratos de NDA, né? Isso. Tu já viu isso aí na prática? O que geralmente vocês precisam proteger da tua atividade? Hoje mesmo eu subi para assinatura um contrato que tinha NDA, que é um prestador de serviço que ele vai fazer a integração do contábil com o financeiro lá da empresa, vai auxiliar essa integração. Mas a depender do conteúdo que aquele prestador de serviço ele vai administrar lá dentro da empresa, a gente coloca esse contrato para eles assinarem, em termos de confidencialidade, né? Entendi, Com dados sensíveis, etc. entendi. Não são todos, né? Porque, por exemplo, um contrato de transporte de funcionário lá em Vila do Conde não tem Não necessidade. precisa proteger isso aí com informação privilegiada, né? Mas agora o nosso gerente de operações, que é PJ, ele assina um NDA, Porque ele vai ter acesso a questões do teu negócio ali, sensíveis, sensíveis, estratégicas. valores, Exato. nome de empresas envolvidas, de clientes, operação. Estratégico ali mesmo. Entendi. Exato. Legal. Bem executiva mesmo, né? Ela não quer falar, mas estratégico. Ponto. Perfeito. Ia perguntar, mas conta aí pra gente, tá? Não sei o quê. Muito, muito legal. E a questão da compliance? O que que tu pode dizer assim? O compliance é um termo muito abrangente, né? No, Sim. no mundo corporativo e tudo mais. Mas exemplifica pra gente a compliance nesse mundo da navegação aí. A Marinha ela baixou uma norma que todos os operadores portuários eles têm que ter a ISO 9001, que é justamente de sistema de gestão da qualidade, Tá. né? E a Mega Logística logo se antecipou e a gente já foi implementando e
essa questão de compliance hoje ela é muito forte lá dentro da empresa. E aí lá dentro a gente tem um funcionário que ele é focado só nessa parte de gestão da qualidade, e ele sempre dá palestras Hum, sobre compliance para os nossos funcionários, segurança no tanto trabalho. segurança, ixi, tudo que tu possa imaginar. Mês passado a gente teve um de segurança no trânsito. Aí Bacana. teve outro, organização do ambiente de trabalho. Teve outro que foi sobre reciclagem, saúde mental, Uhum. e por aí vai. E a gente também tem uma controladora jurídica que fica muito no compliance ali dos contratos, do jurídico e tudo Perfeito, mais. perfeito. A própria ISO eu acho que exige, né, para poder te recertificar. Como é que funciona essa questão? Eles estão te avaliando anualmente para manter ali o selo? A ISO, se eu não me engano, nos primeiros 1 ano ou 2 anos que você adquire o certificado, ela faz uma auditoria semestral. E aí depois se torna uma auditoria anual, que vai um auditor, a gente tem tanto auditoria interna, né, que a gente faz ali nossa interna dos nossos funcionários com outros funcionários, e aí logo em seguida a gente recebe a auditoria externa, que é uma funcionária enviada pela RINA, que ela vai verificar todo se o operacional da empresa ele está todo dentro das conformidades, Entendi. E de acordo com a ISO. perfeito. Procedimento, mapa de processos, Olha que legal. código de ética, tô tentando lembrar os termos. Acredito que as normas trabalhistas também, não é? Normas trabalhistas As também. normas ambientais. Sim, 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 sim. Perfeito. Eu vou te propor uma ambientação aqui. A gente está falando agora de assuntos mais corporativos, Aham. executivos e tudo mais, lá em São Paulo, no escritório, falando sobre a Raia Pintada aqui no Rio Tapajós. Mas vamos pegar esse contexto de empresários executivos discutindo apresentação de gráficos e numerários aqui, indicativos, indicadores para executivos, para investidores, e tu tem que estar bem vestido, vai dizer, Sempre. né? Então, assim, todo executivo que se preze, que já assistiu The Godfather, especialmente a parte 2, sabe o que que a escola italiana de gravataria representa, especialmente aquela turma de Firenze, né, que é o grande berço da alta costura italiana. Então a gente tem aqui como patrocinadora do nosso podcast a Raffinato, de Realeza para Realeza, e a gente está muito feliz aqui em apresentar para a Poliana, que está nesse cenário executivo, que não é necessariamente jurídico, os executivos também usam gravata, né? Claro. E esse é o modelo clássico da Raffinato, tá? Você vê que ela tem um modelo mais largo, a textura é um pouquinho mais pesada, o design é italiano. E eu gostaria de presentear o seu Marco Antônio com esse Adorar. adereço aqui para ele apresentar lá uma reunião devidamente trajado. Não que ele se vista mal, tá? Mas eu tenho certeza que ele vai ficar melhor vestido Ele vai com adorar. o modelo da Raffinato, tá? Obrigada, Para achei a gravata você, belíssima. Ele vai adorar, não tenho dúvida. legal. E aí, Poliana, quase eu te chamo de Poli, a gente já tá falando aqui tanto tempo, olha, uma falsa Pode chamar intimidade de aqui. Polly. A galera te chama de Poli mesmo ou não? Chama de Polly. Tá legal. Tá. E eu vi um dado aqui, eu fiz um deverzinho de casa sobre a Mega, e achei um dado bem legal aqui, cara, do site de vocês, que eu acho que isso tem que ser alardeado mesmo, tem que ser avisado. Vocês alcançaram o marco de mais de 10 milhões de toneladas carregadas com zero acidente de trabalho desde 2021. Isso. Então a gente tá falando de um período aí saindo da pandemia, ainda no meiozinho e tal, mas meu irmão, 4, 5 anos sem acidente de trabalho. Deixa o trabalho da Mega ainda mais excelente, porque essas 10 milhões de toneladas foram manuseadas direta e indiretamente por todos esses colaboradores, sejam diretos como indiretos, né? Trabalha com terceirizada também? Eventualmente, transporte de passageiro, transporte de Entendi. funcionário, De funcionários, né? tô tentando lembrar mais algum. Eventualmente, E sim. zero BO em toda essa cadeia ali, Não, nesse período zero todo, BO, né? não. Por parte da Que Mega legal, Logística, a gente que pode legal. comprovar com dados que Show, zero. show. Hoje a gente ocupa 10% do market share em transporte de soja desde 2020. De transporte de De soja, que soja, bacana, de cara. granel vegetal, aqui no Tá. norte. E aí, pra gente entender, eu também sou um pouco leigo nessa área aí, o que que a gente, pra, de grãos mesmo, de nome, o que são? Dá os exemplos, além da soja, desses granéis aí que vocês trabalham. Granéis Hoje, vegetais, é isso? granel vegetal. Granel vegetal. Hoje a Mega Logística ela está atuando especificamente com soja, milho e fertilizantes. Tá, Né? A importação na verdade, a exportação da soja e do milho e a importação do fertilizante. A gente já operou com minério há um tempo atrás, deu uma pausa agora, pretende retornar daqui a um tempo. entendi. O minério é questão de, acho que acredito, Manganês, manganês, minério né? de ferro. A operação desses minérios específicos ela é mais complicada do que os grãos ou Na não? verdade, é até melhor,
Mais Porque, fácil? não te digo nem que é mais fácil, mas é porque o granel vegetal, ele sofre muita flutuação, ele é muito instável. Hum. Seca demais, chuva demais, sobe o preço do bushel da soja, Preço do quê? do bushel. Do bushel. O que que é o bushel? O bushel é o preço das o quanto a saca da soja ela é cotada lá em Chicago, que aí isso É influencia uma no bolsa da preço. soja que tem lá, que é em Chicago, é? É, Olha, eu não sabia disso, sensacional. Ele tem, então quer dizer que tem em Chicago como se fosse Chicago uma bolsa de influencia. valores e o Isso. preço que altera lá vai impactar no mundo todo. É o que impacta o mundo todo, Entendi. exatamente. Legal. Então o cara tá ouvindo um Buddy Guy lá, né, Naka? Ouvindo ali um bluesinho, o preço da soja pá, 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 pá. E lá em Vila do Conde, que tá exportando, vai ter esses impactos. Vai ter esse Eu não impacto fazia ideia que existia sei lá, esse mercado aí da de soja, valores que da Chicago soja, né? E que influencia. A Chicago, bolsa de Chicago, né, principalmente. influencia. Já conheceu lá? Já foi lá visitar? Eu já fui em Chicago, mas não foi exatamente na bolsa. Entendi, que show, top. E aí o minério ele como o granel vegetal ele é meio instável, o minério ele é estável. Ah, e o granel vegetal também não pode chover, né, não pode Hum. molhar. Então começa a dar previsão de chuva, a gente já tem que parar toda a nossa Não operação. tem como cobrir? Não, porque a nossa operação, como tu viu, Ah, porque vai ter o transbordo. Tô vai ter o pensando no transbordo. navio que vai transportar ali. Na Entendi, entendi, operação em si não tem como cobrir. entendi. Mas o minério pode molhar, não sofre variação de seca, de chuva e etc. Claro, afeta o mercado internacional o preço do minério, sim. Entendi. Mas, mais uma vez, pode molhar, está sempre ali sendo extraído. O Pará é uma potência hoje Claro. na exportação de minério de ferro. Então, Show. A atividade da tua empresa, que é o transbordo, ela se restringe só às águas paraenses aqui ou não? hum, o transbordo em si é somente no Pará. Eventualmente a gente faz em Manaus. Tá. Que a gente diz operação spot. Mas digamos que é essa região Amazônia daí. Isso, Tá. Amazônia legal, né? isso. Show de bola. A gente vai para os dois últimos tópicos aqui, vai ser uma parada mais leve, tá? Eu achei bem interessante que apesar da tua pouca idade e tua experiência começando, tu hoje estás como diretora da Ogmo, né? E fala pra gente um pouquinho o que que é a Ogmo e o que que tu já conseguiste contribuir em 3 meses de gestão, né? É, Fala um pouquinho pra gente como foi essa tua parada lá. o OGMO hoje ele é o órgão gestor de mão de obra. Ele é como se fosse um grande sindicato. Os operadores portuários não contratam diretamente os TPAs, que é o trabalhador portuário avulso. Certo. Para que a gente possa contratar esse TPA, a gente tem que contratar através do OGMO. Aí o Hum. OGMO vai designar os Ele operadores. concentra essa mão de obra ali. Concentra Ele é essa um mão grande de obra. celeiro de mão de obra. Exatamente. Dá cursos, palestras, orientações, etc. E aí, sempre que a gente vai receber um navio, a gente paga ali para o OGMO uma certa porcentagem de quantas toneladas vão ser operadas naquele navio para o OGMO. E aí o OGMO ele designa esses operadores Certo. para a gente. Né? E hoje, como diretora do OGMO, ainda não tive tanta atuação, justamente porque comecei tem 3 meses, mas um dos meus papéis lá dentro vai ser justamente de divulgar a atuação dele para a sociedade que não é do setor, Legal. né? Então, fazer eventos, palestras, conscientização e etc. Que bacana. Os teus almoços de negócio aí que a gente falou ainda há pouco. Que É, tu que eu gosta gosto dessa parte bastante, institucional, né? institucional, gosto. Muito legal. É um Ogmo regional aqui, ele é É o OGMO de Vila do Conde. de Vila do Conde, que tu és Isso, diretora lá hoje. isso. Muito bacana e fundamental, né? Na tua empresa, tu também transita nessa questão de RH? Tu faz entrevista de funcionário ou não? Não, essa Não? parte a gente tem um departamento específico. Tu não Isso. vai lá olhar, não. Tu não Eu, atua te- muito eu sei nessa. como funciona o nosso processo de contratação, né? Que Certo. recebe, faz a conscientização do código de ética da Claro, empresa, os os valores. valores, os princípios, apresenta como é toda a nossa operação, mas não fico diretamente na contratação. Bacana. E como é que é a Poliana no Conjove? Como é que tá sendo lá o Conjove? É bem legal essa pira aí. Eu vejo que os empresários novos estão se unindo, tem gente de multinegócios aí, de multissetores. Aí chega lá a mina do setor portuário. Tu é a única, né, do setor portuário, eu imagino. Não, o Tem pessoal outros? do Estaleiro Rio Maguari tá lá, o pessoal da Envio tá lá também, Mas aí, mulher, é tu. a mulher, eu acho que do setor portuário. Ah, não, tem uma que é a Isabela, que Ah, ela tem legal. no Porto também. É uma área, assim, que tem um Manutenção. pouco de machismo, misoginia e tal, em relação... Assim, o público, ele é majoritariamente homens 50 a É o mais. que eu imaginei. É.
Mas machismo diretamente eu não enfrentei durante a minha carreira até o momento lá, não. Entendi. Deve existir, sim, Claro. internamente, mas não nada muito explícito. Que nada que de alguma forma afete teu trabalho, tu tá ali desenvolvendo legal. Exatamente. Estou fazendo o meu trabalho, eles me respeitam, eu respeito eles e é isso. Perfeito. E aí tu já tá levando as pautas da navegação para os almoços do Conjove, alguma Isso, coisa? esse é um dos propósitos lá dentro do Conjove. Como diretora do Conjove, é conscientizar a população em geral, que não é do setor, sobre a importância da navegação e operação portuária, quanto de emprego gera, quanto de carga movimenta, como ajuda Entendi. no agronegócio. Hoje o agronegócio representa 26% do PIB brasileiro, né? Hum. Então, uma grande fatia. E aí é importante que a sociedade tenha Tenha conhecimento. conhecimento e acredito que grande parte desse percentual é daqui, né? Do Pará, também da região norte. Claro que tem o Mato Grosso, que é Ah, um o Mato Grosso é surreal, big, aquilo big ali player, é né? surreal. Só a produção do Mato Grosso de soja supera toda a produção dos Estados Unidos de soja. Nossa, cara, não É sabia. surreal, Não sabia. é surreal. Que legal. Tecnologia ajuda muito também. Mas aqui a gente também entra bem com a piscicultura, acho que a gente trabalha bem a questão do peixe, a questão do gado também faz uma diferença, né? Paragominas, Redenção. O agro como tudo, o açaí, né? O açaí é nosso, Bem, então acredito que nós também representamos bem o agronegócio no Brasil, no Pará, claro, né? No Brasil, na região norte e no Brasil como um todo. Muito legal, muito, muito legal, eu acho. Muito bacana, eu acho que foi uma conversa de muito aprendizado, uma troca aqui de advogado para advogada também aposentada, já hoje executiva, e tenho certeza que a gente vai contribuir bastante para quem assistiu. Eu vou te dar um dado bem legal que a gente também ouviu de um convidado que fez uma sucessão empresarial familiar bem exitosa, que é o seguinte: tu sabias que 90%, tá? Ele falou desse dado, inclusive, nível IBGE. IBGE e das juntas comerciais do Brasil, né? certo. 90% das empresas têm raízes familiares no Brasil hoje. Elas começaram, né? Então, essa geração que a gente está vivendo hoje são empresas que em operação, que estão hoje em operação, vêm de raízes familiares. Desses 90%, só 30% passam por sucessões familiares satisfatórias. Conseguem manter o negócio. E desses 30%, estima-se que só 5% desses 30 Meu vão conseguir Deus. passar para a próxima geração, Para a né? terceira geração. Para a terceira geração. A gente está Então, na segunda lá na Mega. Tá legal. passando para a segunda. E bacana ver que é uma empresa relativamente nova, que deixa de maneira muito clara os valores, os princípios, muito diálogo dentro de casa, que é levado para dentro dos negócios também. Tá te preparando muito bem, te parabenizo, apesar do teu pouco tempo de vida e de experiência, isso não significa absolutamente nada, Obrigada, né? Tu Alex. tá aí divulgando bacana a tua bandeira, tu falas com paixão nos olhos aí pelo negócio que tu lideras, querendo ou não, tu estás numa posição de liderança, tem uma responsabilidade empresarial e social com aquelas pessoas que dependem de ti. E é isso, eu te desejo todo sucesso. Obrigada, Alex. Obrigado pela tua participação e que Agradeço. cresça muito mais de maneira o quê? Pujante, né? E se for o momento de um dia sair a empresa nova, vai ser a Megapole Logísticas e tudo mais. Eita! Que esteja sucesso em dobro. Obrigado, Obrigada, tá? Laércio. Eu estou muito honrada pelo convite. Foi ótimo o nosso bate-papo. Espero Legal. poder ter contribuído. Bacana, com certeza contribuiu. Gente, esse foi aqui o episódio com a Poliana Ferreira, Isso. filha do seu Marco Antônio, que na próxima reunião agora vai estar trajado de Vou rafinato. mandar uma foto para vocês. Ah, show! Levou aqui nosso presentinho. Espero que você tenha ouvido. Para nós advogados é uma área muito a ser desbravada ainda, embora nós estejamos na maior bacia hidrográfica do mundo. Poucos advogados atuam nessa área, geralmente são colegas profissionais de fora. E hoje a gente trouxe um pouquinho, uma fagulha do que é esse mercado. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. Vamos ao próximo. Forte abraço. Show! Obrigada. Desculpa